do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre mais um pedacinho sobre o Sermão do Monte, que já estudamos a primeira parte, quando Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre as suas leis. Na primeira parte das bem-aventuranças, ele fala sobre as qualidades necessárias que ele deseja no coração dos homens. Depois ele vai falar sobre o impacto que ele deseja que nós tenhamos no mundo. E depois a gente fala sobre essa parte que eu vou falar hoje, que é do versículo 17 ao 20, quando Jesus fala que ele vai cumprir a lei. E é sobre isso que a gente vai falar. Então vamos por versículo a versículo e a gente vai vendo os textos que vão concretizar o que a gente está falando. Versículo 17. Não falei sobre o livro, né? Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 20 é o que a gente vai estudar hoje. Versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus disse que não veio para revogar. O que é revogar? Seria abolir, acabar com ou destruir. Se nós pensássemos sobre a lei como um contrato, Jesus não veio para rasgar esse contrato, para invalidar esse contrato e jogar fora, mas ele veio para cumprir cada termo deste contrato, desta lei. E ele diz em seguida que ele veio para cumprir. E o que é cumprir? É dar cumprimento, dar verdadeiro sentido a eles. Jesus veio para realizar, completar a intenção da lei, que foi dada no Antigo Testamento. E como será que Jesus faria isso? Exigindo dos seus discípulos a obediência à lei do Antigo Testamento? Ele iria cumprir este propósito da lei, exigindo obediência dos seus discípulos, passando essa mesma lei para os seus discípulos a seguir? Não, não é isso que o texto quer dizer. E aí a gente vai passar para os versículos para entender melhor sobre isso. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Jesus, com o seu sacrifício, ele não rasgou o contrato que ainda estava em vigor, mas ele cumpriu, cancelando com o seu sacrifício toda a lei, dada até então do Antigo Testamento. Por isso Paulo vai falar em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, o seguinte: versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Porque toda a lei até ali tinha sido sombra das coisas que iam vir, que ele estava ensinando aqui no Sermão do Monte para os seus discípulos. Romanos capítulo 7, versículo 6 diz o seguinte, Paulo também falando aos romanos: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Uma vez que Jesus cumpriu a lei, ele tirou aquela aliança para dar uma outra. Uma nova aliança não mais que exigia obediência à lei, aquelas regras e tradições ensinadas até ali. Bom, então como é que Jesus faria isso? Gálatas 4 diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus era judeu, nasceu judeu, viveu sob a lei, sim, ele foi sujeito à lei, porém ele nunca pecou, mas obedeceu-a completamente, porque até então eles seguiam a lei, obedeciam cada passo que os judeus iam ensinando, mas no entanto havia pecado. 1 Pedro 2, 22 diz o seguinte: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus, sendo judeu, nasceu ali, cresceu, cumpriu tudo, mas ele não pecou, como os até ali já tinham pecado.
não conseguindo cumprir toda a lei como deveria ser. Jesus não pecou, mas às vezes em que ele foi para cumprir e foi acusado de ter pecado, ele não pecou, ele descumpriu, ele violou as tradições, mas não a lei. Cumprir não é apenas observar, é muito mais completo. Jesus obedeceu o propósito da lei e ele fala sobre isso aos seus discípulos depois da ressurreição. Quando ele ressuscita e volta para conversar com os seus discípulos, ele vai relembrar eles sobre isso em Lucas capítulo 24, versículo 24. São essas as palavras que vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, quando ele ressuscitou, ele volta e relembra: olha, tudo que eu ensinei para vocês, eu cumpri segundo tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Era necessário que Jesus cumprisse essa lei, porque falava a respeito dele, que é o real cumprimento da sombra das coisas anteriores, e que a lei apresentava uma imagem incompleta e imperfeita. Jesus é a constatação de tudo aquilo que no Antigo Testamento, no que era ensinado até ali, na lei, era apenas sombra das coisas que haviam de vir. E era uma imagem incompleta e imperfeita. Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Os judeus faziam sacrifícios diários, sacrifícios anuais, cumpriam todas aquelas leis estabelecidas e mesmo assim pecavam, transgrediam, não conseguiam cumprir completamente aquilo que a lei estava escrita, e Jesus veio para dizer: olha, eu vou cumprir. Cumprir é muito mais do que simplesmente fazer aquilo que estava proposto na lei, mas no coração. Gálatas 3, 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que é o aio? Era um escravo da época que ensinava as tradições, ensinava as crianças a ler, das famílias ricas, né, que tinham esse escravo que ensinava. E o que Jesus está dizendo aqui é que aquilo que nos ensinou sobre ele, a lei, o aio, nos conduziu até ele. E se ele cumpriu na cruz, então a gente não está mais subordinado a isso. Ele criou uma nova aliança. Por quê? Porque ele cumpriu tudo aquilo até ali. Romanos 10, capítulo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Versículo, voltando lá em Mateus, que a gente está estudando, no Sermão do Monte, no finalzinho do versículo, ele vai dizer assim, 5:18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Esse i e esse tio não deveriam passar até que tudo se cumpra. Então, até ali, até Jesus Cristo, a lei tinha que ser cumprida. E Jesus cumpriu. Até a sua morte, Jesus viveu tudo aquilo que estava escrito. Ele não estava dizendo que a lei ficaria em vigor para sempre, mas até ele cumprir o propósito. A lei continuou durante a vida de Jesus, toda a vida de Jesus. Hebreus 9, 16 e 17 diz assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. O Novo Testamento entrou em vigor após a morte do testador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, enquanto vivo, cumpriu tudo aquilo
e ensinou aos seus discípulos aqui no Sermão do Monte como que eles deveriam proceder depois disso. A partir daí, da sua morte, da sua ressurreição, aí começou a nova aliança em Cristo. Hoje, a nossa obediência não é para justificação por lei. Jesus não disse que não deveríamos mais obedecer. A obediência continua valendo, só que não mais para sermos justificados diante de Deus, porque Cristo fez isso na cruz. Agora é Ele quem nos justifica. A obediência continua sendo necessária sim, mas agora por causa da fé e do amor. Gálatas 3, 10 e 11 diz o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A obediência continua sendo importante e necessária, mas agora não mais em ritos, em tradições, mas agora pela fé. 1 João 5, do 3 ao 5, diz o seguinte: porque este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora não mais ritos feitos, ordenados por homens, mas agora pela nossa fé, porque Jesus cumpriu com o seu sacrifício toda a lei, para que nós agora vivêssemos segundo os mandamentos que Ele nos deu aqui no Sermão do Monte. 1 João 5, do versículo 3 ao 5.